E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Amém. A igreja pode assentar-se. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero chamar a Mari para estar aqui, conduzindo de forma responsiva o texto que vai embasar a mensagem dessa noite. Filipenses 2, versos 12 até o verso 18. Nós vamos ler toda a perícope e, não obstante, a mensagem ficará até o verso 15, mas é sempre lindo ler toda a palavra. Você abra a sua Bíblia, Filipenses 2, versos 12 aos versos 18. Mari fará a leitura dos versos pares, nós responderemos com a leitura dos versos ímpares, e o verso 18 leremos todos a uma só voz. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Tu em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Irrepreensíveis e puros, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me glorificar do que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Obrigado, Mari. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Esse é um dos textos, sem dúvida alguma, centrais desta epístola, conhecida como a Epístola da Alegria, Filipenses. O apóstolo Paulo fala de alegria, de felicidade, de contentamento muitas vezes, até de forma bem diferente de outras passagens, de outras epístolas. O coração do apóstolo estava muito leve ao pensar na igreja em Filipos, na novel igreja em Filipos. E essa igreja já havia abençoado Paulo muitas vezes, orando por ele, sustentando o seu ministério, defendendo o apóstolo Paulo. E o carinho e o amor desta relação pastor-igreja é muito evidente nas palavras dessa epístola, a Epístola da Alegria, como muitos comentaristas a chamam. E o apóstolo fala aqui sobre essa temática importantíssima, desenvolver a salvação. Eu quero conversar com você sobre isso nesta noite. Reparem, o apóstolo não está estabelecendo que eu e você devemos gerar a nossa salvação, criar a nossa salvação, encontrar a nossa salvação por alguma troca, ato ou permuta. Ele não fala de obtenção, ele fala de desenvolvimento, porque só há uma forma de obtermos a salvação: crer em Cristo, crer nele, entregar-se a ele, viver com ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação só se obtém pela fé. Não é possível comprarmos a salvação. Nada, coisa alguma, comportamento, dinheiro,
nada pode comprar a salvação. A salvação igualmente não se adquire por sucessivas reencarnações, onde vamos assim nos purificando a cada nova encarnação. A palavra diz aos homens está destinado a morrer em uma só vez, e depois disso juízo. A salvação vem na cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo. Fomos comprados pelo sangue no madeiro, fomos comprados pelo Cordeiro de Deus. O Senhor se fez carne e habitou entre nós, e Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, obter a salvação única e exclusivamente com a fé em Cristo. Ponto. Assim cremos, assim anunciamos, assim pregamos, porque este é o ensino bíblico e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não é Maria que nos salva, não é nenhum santo que nos salva, não há coisa alguma no céu, na terra, debaixo das águas, que possa nos salvar, a não ser o nome de Cristo Jesus. Como o carcereiro de Filipe, uma das primeiras famílias a serem alcançadas pela nova do Evangelho. Paulo estava preso nesta cidade, ele e Silas, acorrentados nas masmorras de Filipos. E enquanto todos choravam e lamentavam a sorte, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Atos 16. E houve um terremoto naquela cidade, as cadeias se abriram, o carcereiro acorda esbaforido no meio da noite e ele acha que os presos fugiram. Saca da sua espada para dar cabo de sua vida, porque isso aconteceria de forma inexorável, porque ele tinha que guardar os prisioneiros. E quando ele está com a espada já pronto para tirar a vida, Paulo diz lá de dentro, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E aquele canto de Paulo e Silas, que certamente povoaram o coração daquele homem, faz com que ele agora se quede de joelhos diante de Paulo e faça a pergunta das perguntas: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para ser salvo? Que farei para obter a salvação? E o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. É isso, salvação só em Cristo, isto é inegociável. Mas o apóstolo não está falando na obtenção, insisto. Isso já está claro no coração dos filipenses, como está claro no nosso. Ele está falando aqui de depois do encontro com Jesus. No desenvolvimento da nossa salvação. De fazer esta salvação crescer, se desenvolver, abranger o mundo como uma grande árvore copada, que faz com que sua sombra seja bênção para todos. Desenvolvei a vossa salvação. O aspecto aqui é um crescimento permanente, constante. A seta é uma seta para cima. O que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos que haviam recebido a Cristo como seu Senhor deveriam agora crescer nele. É mais ou menos o pensamento que Paulo desenvolve na Epístola aos Colossenses. Como ele diz, assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Essa é a ideia de desenvolver a salvação, de andar com Cristo, de amadurecer a nossa fé, de fazer com que a nossa convicção em Cristo Jesus seja cada vez maior, mais abrangente, mais madura. A mesma ideia Paulo tece escrevendo aos Coríntios no capítulo 3 da primeira carta, quando ele vai nos exortar a deixar a carne e a crescer no Espírito, a não nos importarmos com as coisas deste mundo,
mas olharmos para as coisas lá de cima, onde o Senhor reina, e buscarmos o seu reino em primeiro lugar, e crescer, e desenvolver a nossa salvação. E aqui existem, o texto nos dá algumas ideias deste desenvolvimento. Alguns campos para este desenvolvimento, e eu quero tangê-los com você nessa noite. A primeira delas é que devemos desenvolver a nossa salvação com gratidão, com o exercício da gratidão. Vejam, porque Deus, verso 13, é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo, olha, amadureçam na fé, cresçam na presença do Senhor, desenvolvam esta bênção que Deus nos deu, somos salvos em Cristo, com um coração cheio de gratidão. E saibam que quem opera, quem efetua, quem age, é Deus. Desenvolvam a salvação, exercendo a gratidão, porque é Deus quem efetua o querer e o realizar. Tudo pertence ao Senhor. Não há um grão de areia. Hoje de manhã eu decidi andar cedinho. Saí de casa muito cedo e fui andar. E pisei nas areias da praia. E enquanto eu ia andando, eu estava pensando nessa mensagem, claro, ao longo da semana. E eu me peguei orando e dizendo, Senhor, Tu sabes quantos grãos de areia tem aqui nessa praia onde eu estou andando. E não só nela, mas em todas as praias deste planeta lindo que o Senhor criou. O Senhor é soberano. E à noite nós podemos olhar para cima e ver as estrelas e lembrar que a palavra diz que Deus conhece-as todas. Você já imaginou isso? Bilhões e bilhões de estrelas. O nosso Deus as conhece todas. E as Escrituras dizem que elas se perfilam quando o Senhor passa. Por isso eu comecei hoje lendo o Salmo 24 no culto da manhã. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, majestoso. Ele é o Rei da Glória. Queridos, nós servimos a alguém que dirige todas as coisas. Nós não servimos a uma imagem, não servimos a uma sombra, não servimos a uma ideia. Não servimos a um ídolo feito pelas mãos humanas, nós servimos aquele que é o Criador e o sustentador de tudo que há, diante do qual, ou de quem, todas as nações deste mundo são como uma gota de água que cai em um balde. Olha só, olha só, todas as glórias das nações, todas as glórias dos impérios são como um pingo que cai em um balde diante daquele que efetua em nós o querer e o realizar. Por isso sejamos gratos. Sejamos gratos ao nosso Deus. O desenvolvimento da salvação passa pela gratidão. Passa por reconhecermos que a nossa vida está nas mãos dele. Nós somos o vaso, ele é o oleiro. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Você já percebeu quantas vezes os salmos trazem a expressão aquieta o coração?
descansa no Senhor. Isso não é à toa. Nós somos seres ansiosos. O pecado, quando quebra a nossa comunhão com Deus, nos faz olhar para as coisas deste mundo e nós tememos as coisas deste mundo. Nós passamos a ter medo da enfermidade, passamos a ter medo da carestia, passamos a ter medo da morte. Não, não. Porque o Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar. Seja grato. Entrega a sua vida a Ele. O mal do século não pode nos dominar. O mal do século é a ansiedade. E a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E quando o Senhor Jesus fala isso, no Sermão dos Sermões, e nós já estudamos esse belo texto, e você deve decorá-lo, o Senhor faz algumas comparações que eu quero trazer a você, ou melhor, lembrar a você. Ele diz: olhem as aves do céu. E quando eu preguei nesse texto, eu contei uma experiência que eu vivi, você talvez vá se lembrar. Eu fui a uma reunião e cheguei um pouco mais cedo, como eu gosto de fazer, e na mesa central da sala de espera havia vários livros, aqueles livros grandes, bonitos, que se colocam em cima das mesas para que os visitantes se entretenham um pouco antes do início. E era um livro sobre aves. Uma capa amarela, bonita. E eu comecei a abrir. Irmãos, eu confesso a você que se eu não estivesse ali representando o Mackenzie, eu não queria mais ter reunião, porque eu não queria largar aquele livro. Cada ave, mas cada coisa linda. Tinha uma ave, uma foto, eu não sei quantas cores havia naquele animalzinho. Era uma coisa linda. E eu me peguei orando naquela sala de espera. E eu disse: Pai, Tu és perfeito demais. Tu és lindo demais, Senhor. Só um Deus absolutamente lindo, estético, poderia criar uma coisa assim, tão linda. E Jesus diz: olhem as aves dos céus, quem as fez? E mais, quem as mantém? Você já alimentou alguma ave do céu? Você já fez uma campanha de cesta básica para as aves do céu? Eu nunca fiz. E elas me acordam diariamente com o seu canto. Eu moro numa região que tem muitas árvores. Eu gosto de acordar muito cedo e eu fico lendo. E daqui a pouco o canto das aves vão chegando a mim. E eu digo: eu não fiz nada para alimentá-las, mas elas estão aí. O Pai as sustenta. E o Senhor Jesus dá um outro exemplo. Lembra? Os lírios nos campos, que de manhã florescem e à tarde secam. E talvez então você não dê muita importância. E Jesus diz: pois vos digo que nem Salomão, e Salomão, lembremos, foi o rei que mais expandiu os territórios de Israel até hoje. Até hoje. Israel nunca alcançou as fronteiras que alcançou na época de Salomão. E Jesus diz, o Senhor Jesus diz: pois bem, em Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Sabem por quê? Porque foi o Senhor quem fez esses lírios. Não fui eu nem você. Então, queridos, descansemos nele. Desenvolva a sua salvação com gratidão a Deus. Acorde de manhã e louve ao Senhor pelo dia que Ele está lhe dando. Enfrente as coisas do dia a dia com gratidão, com canto, com louvor, com ações de graça. Entrega nas mãos de Deus. O Senhor zela por nós. Lembra quando os 2 espias voltaram junto com os outros 10, os 10 derrotados, absolutamente negativos: vamos embora, vamos morrer no deserto,
porque aqueles homens são imensos, eles vão nos trucidar, nós somos como gafanhotos diante deles. E Josué e Calebe disseram: parem. E eles dizem por quê? Não porque Israel era forte, não era. Um bando de escravos recém-saídos de quase 400 anos de escravidão ou mais, não tinham arma nenhuma, não era por isso. Josué e Calebe disseram: vamos tomar a terra, porque o Senhor batalhará por nós. É isso que eu quero que você saia daqui hoje absolutamente convicto. O Senhor batalhará por nós. Então desenvolva a sua salvação com gratidão. Segunda coisa, desenvolva a sua salvação com alegria. Veja o verso 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Olha o que Paulo está dizendo. Desenvolvam a vossa salvação com gratidão, porque o Senhor é quem efetua o querer e o realizar na sua vida. E 2, sem murmurar, sem se queixar, sem entristecer-se. Para de murmurar, para de reclamar de tudo. Você vai ganhar ruga na testa. Aí depois você vai procurar o Alame. Pode procurá-la, mas evita as rugas na testa. Para. Viva com a alegria do céu na sua vida. Desenvolva a sua salvação com alegria, sem discussões, sem murmurações. Eu conheço pessoas que perderam o gosto de rir, perderam o gosto de se alegrar. Tudo está ruim, nada presta. Sabe aquela pessoa que você encontra de manhã, diz bom dia? Ela diz bom dia por quê? É isso. São pessoas que se tornaram amargas, que se tornaram iracundas, que se tornaram secas. Eu sei que muitas vezes isso acontece pelas refregas da vida, pelas lutas da vida, pelas decepções da vida. Eu sei. Mas eu quero dizer a você que você saia desse túnel. Que você saia desse túnel. Se você não consegue mais ir, se a sua risada não enche mais a sua casa, saia desse túnel. Se a sua risada não enche o seu trabalho, saia desse túnel. Porque a palavra diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação sem murmurações, nem discussões. Não vale a pena. Não vale a pena. Pessoas que afastam as outras. Pessoas que não se alegram. Que não conseguem rir. Que não conseguem brincar. Eu daria uma sugestão. Tenha netos. E você vai voltar a sorrir. E você vai voltar a brincar. Mas brinque, pare de dar bronca neles. Percebeu como é que as pessoas se habituam a viver tristes? Como elas se acostumam a não sorrir? A não expressar contentamento? E perceberam como é que a gratidão está junto da alegria? Porque quando você tem uma vida grata, você sorri. Você sorri pelo pão, você sorri pelo amor, pelo abraço gostoso de quem ama você, pelo beijo terno de quem está ao seu lado. A palavra de Deus diz: pare de murmurar. Murmurar é resmungar, é reclamar. Provérbios diz
que é melhor uma casa sem carnes do que uma casa com gente rixosa. Olha só. Olha que sabedoria de Deus para você e para mim. Muitas vezes nós achamos que o que vale é ter. É ter. E aí queremos ter casas cada vez melhores, queremos ter carros cada vez melhores, queremos ter roupas cada vez melhores, mas perdemos a capacidade de brincar, de rir, de sorrir. E passamos a achar que a vida é uma sequência de desgastes. E nos tornamos assim, preste atenção, insuportáveis. Insuportáveis. Pessoas que ninguém suporta. Ninguém suporta viver ao lado de gente que murmura sem parar. Ninguém consegue viver ao lado de gente que discute por tudo. Sabe aquelas pessoas que querem ganhar qualquer discussão, qualquer coisa? Se alguém diz assim, mas não é... Não, acabou. Porque é o que ela acha. É o que ela quer. Afinal, ninguém sabe nada. E só essa pessoa sabe tudo. A murmuração é prima irmã do orgulho. As reclamações são primas irmãs das decepções. Achamos que todo mundo só vai se aproximar de nós para tirar coisas de nós, para nos usar, e nós começamos a nos fechar ao outro. A alegria é o fechamento, a não alegria é o fechamento da porta para o outro. Abra a porta do seu coração. Dê flores para sua esposa, ou para o seu marido, por que não? Quem disse que homem não gosta de receber flor? Quem disse a você? Leve sua esposa para jantar. Não precisa ser num restaurante caríssimo, badalado, isso é bobagem. O importante é que você e ela estarão juntos. Qualquer coisa, até uma pizza aqui na Praia da Bica, sem problema. Desde que vocês estejam juntos e vocês riam juntos. Se alegrem juntos. Ria com seus filhos. Goste da presença deles. Faça a sua presença ser agradável aos seus filhos. Há filhos que torcem e esperam sair logo da casa dos seus pais. Não por causa da independência que isso significa, mas infelizmente, muitas vezes, porque não aguentam conviver com seus pais. Eu tenho lá no Mackenzie, a cada semestre, uma horda de jovens cada vez mais jovens, que não aguentam mais o ambiente de suas casas. Esta semana agora eu conversei com 2 jovens, que quando eles saíram da minha sala eu chorei mesmo. Porque eles disseram, nós não aguentamos mais, a nossa casa é briga o tempo inteiro, é discussão o tempo inteiro. E eu ia pregar nesse texto, façam tudo sem murmurações, nem discussões. Crie na sua casa um ambiente de alegria. Aprenda a dançar. E dance com a sua esposa. Viu, Moro? Tem que fazer isso. Vá tomar um sorvete com seus filhos. Brinque com eles. Cave buraco na praia. Viva a alegria da salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Se há um povo que sorri nesse mundo, é o povo de Deus. Porque a nossa vida não está estribada em coisas, em circunstâncias, mas no Calvário e no túmulo vazio. E a força do Senhor, a alegria do Senhor é essa força e não nosso dinheiro. Há pessoas que estão trocando as suas vidas de alegria e de paz, o seu convívio familiar, por dinheiro. Que legal! Vai ser um grande CPF no cemitério. Seja um grande CPF na sua vida.
com as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Seja alegre no seu trabalho. Não, reverendo, aí não. Aí, desculpa, Rev, eu posso ser feliz na minha casa, eu posso ser feliz aqui na igreja, mas no meu trabalho, Rev, o senhor não conhece. Ah, se o senhor conhecesse as pessoas com quem eu trabalho. Misericórdia, Rev, lá não dá não. Dá sim. Encare o seu trabalho como uma oportunidade de desenvolver a sua salvação. Encare o seu trabalho como um presente de Deus. Ore por aquelas pessoas difíceis. Ore por elas. Alguns anos atrás, quando eu estava ainda no escritório, antes da faculdade, o pessoal fez uma vaquinha, ainda bem que não me colocaram nisso, e compraram um livro para o nosso chefe, intitulado Meu Chefe é um Idiota. E eu disse, ainda bem que vocês não me colocaram nessa, porque eu jamais pensaria assim. E disse para eles, eu oro todos os dias por ele. O Alan sabe disso. E eles disseram, não é possível. Nós temos uma foto dele, a gente fica jogando dardo quando chega em casa. Eu disse, não, eu oro por ele. Eu oro por ele. E tenho certeza que enquanto eu estive ali, eu lancei muito amor na vida dele. Lance amor na vida do seu chefe. Eu espero que ninguém no Mackenzie compre esse livro e me dê de presente, espero. De coração eu espero. E já estou amarrando qualquer iniciativa que venha acontecer. Viva sem reclamar das coisas. Pelo contrário, torne a sua vida agradável às outras. Que a sua palavra seja agradável. Que a sua voz seja agradável. Que a sua presença seja agradável. Faça e desenvolva a sua salvação sem discussões e sem reclamações. E terceiro e último ponto. Devemos desenvolver a nossa salvação com santidade, com gratidão, com alegria e com santidade. Vejam o verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Uau! Paulo está dizendo, vocês estão no mundo de verdade, mundo caído. Vocês estão vivendo numa sociedade pervertida, corrupta, absolutamente demoníaca. E como é que vocês vão desenvolver a salvação de vocês nesse meio? Porque estamos junto com os santos em pouquíssimo tempo. Nos nossos cultos da manhã, da noite, na escola dominical, nos pequenos grupos durante a semana, mas a maior parte do nosso tempo, nós vivemos em circunstâncias e lidamos com pessoas pervertidas e corruptas, que não têm o reino no coração ainda, que não conhecem a salvação ainda. Como é que nós vamos viver nesse meio? Exercendo santidade, sendo irrepreensíveis. E aqui eu estou falando de reputação. Eu e você devemos viver neste mundo de forma irrepreensível. Desde sair de casa para comprar pão até ser CEO de uma empresa, temos de ser irrepreensíveis no que falamos, no que fazemos, no que intentamos. Os nossos projetos precisam ser irrepreensíveis, as nossas práticas precisam ser irrepreensíveis. Isso significa mudança de vida. Isso significa santificação. Isso significa viver em santidade.
É o que Paulo dizia: aquele que roubava, agora em Cristo, não roube mais. Aquele que mentia, agora em Cristo, não minta mais. Aquele que adulterava, agora em Cristo, não adultere mais. Aquele que jogava e dilapidava o seu dinheiro em jogos de azar, em Cristo, não jogue mais. É a mudança. A metanoia de Romanos 12. Mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, e que desdobra-se necessariamente mudar a nossa prática. Irrepreensíveis e puros. Meus irmãos, pureza. Nós precisamos ter uma vida pura. Nossa mente não pode se ocupar das coisas pervertidas e corruptas deste mundo. Nós não fomos feitos para isso. E aqui não é moralismo, é evangelho. É evangelho. Eu não posso chancelar ou homologar com a minha presença, com a minha fala, qualquer ato de perversão, qualquer ato de corrupção. Isso não é para mim. O chiqueiro não é para mim, já foi. O chiqueiro já foi para mim. Mas a graça me alcançou. E o Senhor me levantou e eu disse: voltarei para o Pai. E eu voltei para o Pai. O chiqueiro não é o nosso lugar. Nós precisamos viver nesse mundo desenvolvendo a nossa salvação pela santidade. E Paulo diz, terminando, esta sociedade pervertida, essa geração corrupta, vocês vão brilhar no meio delas. Brilhar como luzeiros no mundo. Nós precisamos, aonde estivermos, fazendo compras no supermercado, insisto, ou dirigindo uma empresa, nós precisamos dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que as pessoas que trabalham com você, que moram perto de você, vejam você como um exemplo a ser seguido. Que os pais que nos rodeiam durante a semana nos nossos trabalhos digam: eu quero ter uma relação com os meus filhos como o Vladimir tem, como o Luiz tem, como o Gabriel tem, e cada um de nós. Que as pessoas que moram no meu prédio digam: puxa, eu quero ser um marido como o Vladimir é. Eu quero ser uma esposa como a Walami é. Nós precisamos ser exemplos, luzes que brilham. Luzes que brilham nesta sociedade pervertida e corrupta. Não, nós não vamos fazer parte disso. Nós somos do Senhor. E nós vamos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O meu linguajar não pode ser igual de todo mundo. Não pode. Desculpa, não pode. As minhas vestes não podem ser iguais como a de todo mundo. Não podem. Porque o mundo é pervertido e corrupto. Eu não posso me igualar a ele. Não significa que eu vou usar um escafandro e vou usar durante a semana. Não. Mas eu vou me vestir de forma digna. Como um luzeiro deve se vestir. Eu vou falar. Ah, mas todo mundo fala, reverendo. Parabéns, o chiqueiro não é o nosso lugar. Eu vou usar palavras temperadas com sal. Eu já contei a você uma vez, eu morava num prédio lá em Copa, e eu dava aula às 7 da manhã, então eu saía muito cedo. E logo que você dobrava na Siqueira Campos, tinha um sinal, esperando para passar pela Toneleiros. Era um sinal que você lia todo o livro de Daniel, as cartas paulinas, e ele não abria. E era um dia muito cedo, estava um dia gostoso, bonito, e eu ousei não ligar o ar-condicionado. Eu senti vontade de andar com os vidros abaixados, até para deixar aquela brisa gostosa, 6 e pouco da manhã, entrar no carro.
E eu parei no sinal e olhando para frente para ver se o sinal ficava logo verde. E do meu lado parou um carro e eu percebi que eles também estavam com os vidros abaixados e eram 2 homens conversando. E um deles usava expressões que frequentei o Maracanã durante muito tempo antes de Cristo entrar no meu coração. Não que eu não possa ir agora, mas agora eu vou durante a semana, mas eu ia sábado, domingo. E lá no Maracanã eu não aprendi metade dos palavrões que vinham daquele carro. A coisa chegou a um nível, e eles não estavam brigando, eles estavam conversando. E eu resolvi olhar. E eu olhei na direção do carro, onde aquelas palavras impressionantemente amenas estavam vindo. E quem as estava proferindo era um oficial de igreja. Era um oficial de igreja que eu conhecia. Desventuradamente, eu olhei para aquele carro. Imediatamente eu fechei o vidro e orei. E pedi que Deus abençoasse aquela vida. Que certamente no dia anterior, pois era uma segunda-feira, tinha estado na igreja cantando, orando, louvando. Não estou julgando. Estou dizendo que nós não podemos usar o linguajar do mundo, não podemos. O chiqueiro não é para nós. Eu não preciso usar essas expressões para falar de coisa alguma. Tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é útil para a edificação, seja isso que ocupe o vosso pensamento e seja isso que os vossos lábios falem. Desenvolver a salvação através da santidade. Brilhando neste mundo como luzeiros para a glória de Deus. Então nós vamos desenvolver a nossa salvação pela gratidão, pela alegria e pela santidade. Que Deus abençoe você. E a chave para fazermos isso está no início do verso 16. Preservando a palavra da vida. É na palavra que nós vamos aprender a ser gratos. É na palavra que nós vamos aprender a ser alegres. É na palavra que nós vamos aprender a ser santos. Desenvolvei a vossa salvação. Que Cristo, o Senhor Jesus, seja o alvo das nossas vidas. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar?